O tema é a armadura de Deus, conforme o irmão Gil já leu uma parte na abertura do culto. Então nós vamos meditar nesse tema essa noite. A armadura de Deus, Efésios 6, 10 em diante. Amém? Está escrito assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para poderes resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. O Senhor nos dê graça. Ó Pai, em nome de Jesus, dai-nos da Tua graça, ó Pai, para compreendermos a Tua mensagem, para expormos a Tua mensagem, que possamos expor com fidelidade, ó Deus, e que as nossas mentes, os nossos corações estejam cativos à Tua fala, Senhor. Em nome de Jesus, estejam atentos ao que o Senhor quer nos ensinar, e o que o Senhor faça, ó Deus, em nosso coração, produza em nosso coração aquilo que o Senhor deseja para a edificação do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos meditar um pouco sobre a armadura de Deus. Esse texto é o final da epístola aos Efésios, que Paulo escreveu à igreja. Se você caminhar pela epístola aos Efésios, Paulo trata diversos temas. Trata sobre a salvação, trata sobre a nossa vocação, trata sobre a unidade da fé, sobre a igreja, sobre casamento, sobre o lar cristão, sobre o papel do homem, da mulher. Uma série de temas sobre o lar cristão, uma série de temas extremamente edificantes para a igreja. Com certeza, em algum momento, nós vamos trabalhar a exposição de Efésios como um todo nas mensagens. Mas a gente, então, decidiu pegar essa parte, e essa parte é o final da epístola. Então, depois que Paulo orientou a igreja sobre todos esses conselhos, do que é bom, da vontade de Deus, em diversas áreas da vida cristã, aí ele começa o versículo 10. Quanto ao mais, então, ele está finalizando, ele está dando conselhos finais, os últimos conselhos para a vida cristã. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, além de tudo, depois das orientações, finalizando, a suma é, primeiro, fortalecei-vos no Senhor. Ele fala para nós buscarmos a nossa força no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor. E a gente vai insistir mais um pouco, enfatizando que nós não temos força, nós não temos poder. Nós temos que buscar da fonte genuína, verdadeira e única, que é o Senhor. A nossa força para viver, a nossa força e o poder para nós testemunharmos o Evangelho, a força e o poder que nós precisamos, irmãos, para viver a palavra de Deus, essa força, esse poder vem de Deus, vem do Senhor. Então ele fala, sede fortalecidos no Senhor. Que tipo de força, que tipo de poder é esse? O próprio apóstolo em Efésios 1, 19 e 20, ele fala um pouco a respeito desse poder de Deus. Ele fala mais ou menos assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais. Então ele fala um pouco da característica do poder de Deus que nós buscamos. Não é um poderzinho
qualquer. Não é um poder, vamos dizer assim, até de modo irônico. O poder para a vida cristã, irmãos, Paulo descreve então, é o mesmo poder que fez Cristo ressuscitar dos mortos. É o poder e a suprema grandeza do Senhor e segundo a sua eficácia, da sua força, o qual ele exerceu em Cristo. O poder de Deus aqui está falando dessa potencialidade, desse poder que existiu e atuou na ressurreição do próprio Cristo. Então, para finalizar a epístola, sido nesse poder do Senhor, sede fortalecido no poder de Deus que é supremo, que é majestoso, que não encontra limites, que não encontra barreira, que não encontra dificuldade. O poder que foi tal que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Esse é o poder que o Senhor quer que a igreja viva. Esse é o poder que o Senhor está disponibilizando para a igreja. E nós, às vezes, reclamando que estamos fracos na fé, que a caminhada está difícil. E vivemos, às vezes, quase se rastejando no Evangelho, diante das dificuldades. E, às vezes, não conseguimos enxergar a realidade que o Senhor tem para a sua igreja. Que Ele disponibilizou poder, irmãos, para mim, para você, para a igreja, vencer. Vencer contra as ciladas do inimigo, vencer contra as ciladas do mundo, vencer contra a nossa carne. O Senhor disponibilizou poder, sede fortalecidos no poder do Senhor. Qual é o grande problema então da igreja? Eu não me sinto com esse poder, eu me sinto fraco, eu me sinto com a minha fé abalada, eu não me sinto animado para louvar o Senhor, para orar, eu não me sinto resistente contra as investidas do inimigo, parece que a minha vida está de cabeça para baixo, parece que o inimigo está triunfando, e às vezes a gente não encontra essa realidade, mas qual é o problema se o poder, o Senhor falou que desse poder, por que que a gente não tem esse poder e não desenvolve esse poder? Existe alguma coisa que a gente tem que fazer? O que que cabe a nós fazermos para nós enxergarmos esse poder? E é claro que isso está longe de 10 passos para liberar o poder, 10 atitudes, não é isso? Está longe disso, 10. Não está nos rituais, não está no que fazemos. O segredo está, Paulo também fala em Efésios 1:17 em diante. Olha só o que Paulo fala, o porquê que às vezes nós não temos o poder de Deus em nossa vida, a força, e nós não estamos fortalecidos pelo Senhor em nossas vidas e nossa caminhada cristã. Olha o que Paulo explica por que isso acontece. Efésios 1, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, qual é o problema de não ter poder? Paulo diz, o problema é que é preciso espírito de sabedoria, de iluminação para a igreja, para abrir os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a suprema grandeza do seu poder. Para vermos, entendermos a suprema grandeza do poder de Deus em nossa vida. Qual é o maior problema da igreja? Falta de conhecimento, falta de iluminação, falta de conseguir enxergar as bênçãos de Deus, o qual Ele nos deu no amado, o qual Ele nos agraciou já. Efésios usa muito o termo que nós fomos assentados nos lugares celestiais. Efésios já diz também, uma realidade até muito profunda, que nós já fomos abençoados
sobremaneira nas regiões espirituais. E às vezes as falhas nossas, uma das nossas falhas, é que nós não temos iluminação, entendimento, para saber que o poder de Deus, a força de Deus, atua e foi liberado para atuar na igreja. É preciso discernir, então, o que é o poder de Deus e como ele se manifesta em nós e para que ele se manifesta em nós. Por isso Paulo fala, quanto ao mais, sede fortalecidos. Ele não fala, peça força. Ele não fala isso. Ele fala, sede fortalecido. A força e o poder de Deus é um pressuposto já aqui. Ele já pressupõe que está na igreja e age na igreja. Então ele fala, sede fortalecidos na força do Senhor. Sede fortalecido no seu grande poder. E ele fala aqui, no seu grande poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em outras traduções está no seu grande poder. Amém, irmãos? Qual é a primeira lição para nós como igreja aqui? Sede fortalecido no Senhor. Você não precisa de poder adicional, você não precisa pedir mais poder. A falha não é que você não tenha, a falha é que você não enxergou a realidade que nós vivemos em Cristo. A falha é que nós não fomos iluminados. Talvez o pedido seja, ilumina meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos. Que nem Geazi lá e o profeta. O profeta e Geazi cercados pelo exército da Assíria. E aí, da Síria, melhor dizendo. E aí Geazi, o acompanhante do profeta, temeroso, Senhor, nós vamos ser destruídos. Olha o quanto de exército que fez o cerco ao redor de nós. Nós estamos aniquilados aqui. E o profeta fala para ele se acalmar que maior é o que estava com eles, que o Senhor era com eles e que o Senhor os livraria. Então Geazi consegue ver um batalhão de anjos ao redor daqueles exércitos que promove o livramento naquele momento. Então, às vezes, o que nos falta, o que nos faz temer muito, o que nos faz desesperar, o que nos faz acharmos que somos fracos, derrotados, perdidos, às vezes distantes de Deus, às vezes engolidos pelas situações. Falta iluminação, irmãos. Falta nós vermos o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, agindo em nossas vidas e agindo na igreja. Ressuscitando a igreja, ressuscitando o seu povo espiritualmente. Não há uma diferença de poder tão grande entre ressuscitar Cristo dos mortos ou um morto fisicamente, do que haver uma salvação e uma ressurreição espiritual, irmãos. Se nós não entendemos que esse poder de Deus atua em nós, como que nós vamos proclamar no Evangelho e acreditar também que mortos espiritualmente vão ressuscitar? Se nós não acreditarmos que o poder de Deus, a força de Deus já atua na igreja. E a gente está falando que isso é uma das coisas mais importantes. É o Senhor trazer as pessoas da morte espiritual para a vida. Isso é um milagre gigantesco, irmãos. Isso é um poder extraordinário para fazer isso. É um poder do mesmo tamanho daquele de ressuscitar um morto fisicamente para a vida física. E esse poder deve estar na igreja, irmãos. Nós devemos ser fortalecidos no Senhor e no seu grande poder. Amém? E depois o apóstolo fala assim, além de você ser fortalecido no Senhor e no seu grande poder, existem algumas coisas, ainda alguns meios que o Senhor utiliza para você viver essa chamada batalha espiritual. Esses dilemas espirituais, esses embates que nós temos com o mundo, contra a carne, contra nós mesmos, contra o inimigo. Então Paulo fala assim, olha, além desse fortalecimento que a igreja deve buscar e deve viver na força e no poder do Senhor, existem algumas coisas que nós devemos atentar. Revestivos de toda a armadura de Deus. Claro que ele compara aqui a uma armadura de um soldado romano e compara a armadura e os elementos do soldado romano com elementos espirituais da nossa fé que nos fariam trilhar e ter um bom combate na nossa caminhada cristã.
Então há um paralelo aqui. É como se ele estivesse equipando o soldado, entre aspas, espiritual, com as ferramentas e com as bênçãos que o Senhor disponibilizou para nós sermos bem-sucedidos na nossa caminhada espiritual. Então ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades, principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Primeira coisa, existe o mundo espiritual. Não cabe para crente duvidar de que existe as regiões celestes, os principados, as potestades, as forças espirituais, o demônio, o diabo, o Satanás. Não cabe para o cristão ter dúvida quanto a isso, irmãos. É claro que no meio mais liberal, secular da fé cristã, até isso foi colocado em dúvida e posto em dúvida a realidade do mundo espiritual, a realidade da existência do inimigo, dos demônios. Primeira coisa então, a Bíblia está falando que isso existe. Isso não é conto de fadas. Isso não é conto, existe. Forças espirituais do mal, demônios, existe. Mas por outro lado, a Bíblia também não fala para você ficar neurótico. E você não ser radical. Tropecei numa pedra, é o diabo que eu estava andando para atrapalhar minha vida, puxou uma pedra para eu dar um tropeção nela. Bati de carro no trânsito, é o inimigo está furioso e fez eu bater no trânsito. Cheque voltou, o diabo está furioso com minhas finanças, aí eu uso um monte de jargão evangélico, está repreendido, está amarrado, está dominado, está preso, está lançado não sei aonde. E às vezes a gente fica radical, então, nessas coisas, achando que tudo é do diabo, tudo tem demônio. Irmãos, só abre um parênteses, uma historinha. A gente vai andando pelas igrejas, a gente vê cada coisa, né? Então, uma igreja pequena, tipo a nossa, começando, e às vezes a dificuldade, né? Às vezes para comprar um som e tal, e a igreja ganhou uma caixa de som. Ganhou, o irmão lá doou uma caixa de som. Mas de repente a irmã disse que sentiu algo estranho na caixa de som. E que tinha demônio na caixa de som. E aquela caixa de som não presta, eu vi um demônio dentro dela e ela vai atrapalhar e nós não vamos crescer. E começou a bater na martelo na cabeça do pastor. E aquela caixa tem demônio, tem demônio. No final das contas, queimaram a caixa de som. Queimaram a caixa de som. Então, é esse tipo de exemplo que a gente tem que ter cuidado, irmãos. É claro que a gente não é incrédulo de modo nenhum, mas a gente também não pode ser, às vezes, quase esquizofrênico e ver demônio em tudo, e ser místico, e repreender tudo e todos, e ver essas coisas, e demônio debaixo da cama, e demônio pulando de geladeira, e demônio... Então, é esse tipo de coisa. A Bíblia também mostra que a gente tem que ter cuidado e cautela nisso. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa, existe essas coisas. E o Senhor nos dá orientação para vencer diante dessas dificuldades, diante dessas barreiras operadas aqui, no caso, pelo diabo. Pedro fala, o diabo ruge como leão ao redor, buscando quem possa tragar. É uma figura, mas existe. Existe, tá bom, irmãos? E um conselho bíblico também é não subestime. Não subestime essas coisas. Você deve, como Tiago 1:4-7 fala, você deve sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir de você. Mas também não subestime a realidade espiritual. Não subestime o maligno. Você tem que fazer a sua parte. Amém, irmãos? A gente tem que fazer o que Deus colocou para que nós façamos. Sejamos bíblicos, coerentes, firmes, e o Senhor vai nos livrar de todo mal, como ele diz na oração do Pai Nosso, no final, que nós pedimos, mas livrai-nos do maligno, e o Senhor é poderoso para nos livrar. Amém? Então existe essa realidade. E aí ele fala, versículo 11 ainda, revesti-vos de toda a armadura. Outra observação, não pode ser deficiente nisso. Não é uma alternativa. Eu não posso pegar uma espada e não querer um capacete.
Eu não posso pegar o escudo e não querer o cinto. Eu não posso usar a couraça e não querer o sapato. A armadura, irmão, deve ser completa. Nós devemos ter uma vida integral e um revestimento integral para vivermos a batalha que o Senhor tem nos chamado. Não dá para a gente... Por isso, às vezes, na nossa vida, nós temos algumas dificuldades e derrotas em termos espirituais. Nós temos dificuldade, porque a nossa armadura não está completa, a nossa armadura tem falhas, tem buracos. Às vezes a gente nem sabe que armadura é essa, às vezes a gente nem tem essa armadura ainda. E a gente, é claro, que na nossa vida, no nosso caminhar, claro que isso vai fazer falta. Então é preciso nós estarmos armados completamente. Aí, quando equipados com essa armadura, irmãos, nós vamos para o confronto. Porque soldado é para ir para o confronto, né? Não é para se esconder. A gente vai testemunhar, a gente vai viver, a gente vai avançar o reino de Deus. A gente vai entrar e não ser destruído. A gente vai vencer as trevas no poder de Deus. A gente vai avançar com o reino de Deus. A gente vai avançar com o evangelho. E não ser humilhado, derrotado, escorraçado no campo de batalha. A gente vai poder ficar de cara a cara com o inimigo, com o diabo, com o inimigo das nossas vidas e vencer. Porque nós estamos equipados, é para a batalha mesmo. Nós estaremos equipados. Amém, irmãos? Mas precisa toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura é para quê? Dentre outras coisas, é para nós vencermos as ciladas do diabo. E sabe o que significa esse termo? Ciladas aqui significa engano, trapaça. É uma batalha, então agora limitando aqui o nosso pensamento, é uma batalha que se dá na mente. É uma batalha que envolve engano, mentira. A pior e mais forte estratégia do inimigo é usar de engano e de mentira para te desviar do caminho de Deus, para acabar com sua fé e para acabar com sua vida. O diabo não está tão preocupado em te fazer e te dar boleto para vencer amanhã, ou te dar dificuldade financeira para o seu cheque voltar, ou você tropeçar numa pedra, irmãos, ou talvez te dar uma doença ou coisas do tipo. Ele não está tão preocupado com isso. Porque a principal arma dele, o que ele mais quer, é acabar com sua fé e te condenar para o inferno. O que ele mais quer é acabar com sua vida espiritual. É isso que ele quer. Por que que lá no Éden, ele não foi tentar Adão, botando doença em Adão, por exemplo? Vou lançar um tumor na panturrilha de Adão para ele sentir o que é bom. Sentir dor. Por que que ele, apesar de ter o caso de Jó, e aí foi, de fato, uma determinação até de Deus para mostrar também um aspecto muito interessante da fé. E o diabo também deve ter aprendido, né? Que não importa o que ele faça com a vida humana, se a vida espiritual está guardada em Deus, é o caso de Jó, pode acabar, cair os pedaços, mas não sai dos caminhos do Senhor. E o que o inimigo quer mais do que tudo é arrancar, se possível, é destruir sua vida espiritual. Por isso ele usa o engano, ele quer minar a sua fé, ele quer minar a sua confiança em Deus. Por isso que Paulo fala aqui, ficai firmes contra as ciladas do inimigo, contra o engano, contra a trapaça, contra a mentira do inimigo. E como é que você combate mentira, engano e trapaça? Com a verdade. Por isso que a gente vai encontrar muito nessas armas, são baseadas na verdade do Evangelho. São doutrinas, são conhecimentos, são princípios, são estruturas bíblicas. Cada arma é uma doutrina. Cada arma é um ensinamento bíblico. Não é uma magia, não é um ritual. Cada arma dessa você vai combater e ela é uma verdade bíblica. É isso que está sendo posto aqui. Contra a cilada, contra o engano do inimigo. O inimigo, que é o pai da mentira. E o Senhor não vive e não preza e não trabalha com a mentira.
Amém, irmãos? Então precisamos de toda a armadura, precisamos estar firmes contra o engano do inimigo, contra as ciladas do inimigo, e saber que o mundo espiritual existe. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós precisamos também, sabe por quê? Porque vai ter o dia mau, irmãos. E bobo será aquele que não se preparar, achar que tudo é bonança na vida. Achar que tudo é tranquilo. Nós precisamos da armadura de Deus, porque vai vir o dia mau. Vai ter dia que vai ser difícil. Vamos enfrentar tentações terríveis. Vamos enfrentar tempos tenebrosos. Há momentos na vida que são difíceis. Mas a Bíblia fala, para você resistir nesses dias, e depois ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu gosto desses termos bíblicos, irmãos, que são termos de segurança. Não é uma coisa incerta, que nós estamos aí num vendaval, que naufraga ou não naufraga. Na verdade, a Bíblia traça segurança, pelo poder de Deus, pela obra de Cristo, para nós resistirmos, e depois de ter desvencido, permanecer inabalável. A gente passa por essas coisas em nome de Cristo. É como Tiago 4,7 fala, como eu mencionei. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Haverá o momento, irmãos, que nós vamos ser provados a resistir. Nós devemos resistir com toda sujeição a Deus, para que o inimigo fuja de nós e nós vençamos e permaneçamos inabaláveis. Amém? E qual é a armadura então? Vamos começar a armadura então. Versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade, ou em outra versão, colocando o cinto da verdade. Então a comparação que ele faz aqui, a primeira comparação, a primeira ferramenta, é o cinto. O cinto na arma, no aparato romano, era uma ferramenta das principais, porque ela é que segurava e sustentava basicamente as outras. É que sustentava a couraça, sustentava outras que ficavam presas ao cinto. Sustentava na corrida, sustentava na movimentação. Era o cinto que abraçava a firmeza e dava sustentáculo para as outras ferramentas, para as outras armas. E aqui ele fala, colocai o cinto da verdade. E o cinto da verdade, então, é conhecermos a palavra do Senhor. João 8, 31 e 32 está escrito o seguinte. O que é a verdade? E como a gente se apropria, consegue viver a verdade? João 8, 31 e 32 diz o seguinte. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, irmãos, olha só. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido. Haviam crido. De certa forma, esse crer aqui, ao que tudo indica, é uma crença mais geral. Já tinham crido. Aí o que Jesus fala? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que coisa interessante, como é que eu conheço a verdade? Às vezes a gente acha que o conhecimento da verdade do Evangelho é tão automático e às vezes é tão banalizado, uma coisa que parece tão comum, corriqueira, e que às vezes a gente não está entendendo o que é a verdade direito. Às vezes a gente não acessou a verdade real que o Senhor está falando. Porque ele diz para judeu que já tinha crido, que era necessário permanecer na minha palavra, e se permanecer na palavra, aí sim sois discípulos, e depois é que vocês vão conhecer a verdade vos libertará. Se permanecer na minha palavra, sois discípulos, e nesse momento é que conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos?
Então, o que é a verdade? É Cristo, é a palavra de Deus, é a vontade do Senhor, essa é a verdade. Conhecer a verdade, pelo pressuposto que foi dito aqui, é necessário permanecer na palavra. É necessário, após essa crença geral, irmãos, é necessário caminhar, permanecer na palavra do Senhor. Porque às vezes há uma fé superficial, mas depois ela é levada. Parábola do semeador. Semeou, caiu à beira do caminho. Foi crido, semeou, caiu no solo. Mas aí vem a árvore e levou, acabou a fé. E aí, chegou a conhecer a verdade, chegou a ser liberto. Permanecerdes na minha palavra, então sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade também é que liberta, irmãos. O que liberta é a verdade. O que liberta é a oração do Vladimir. O que liberta é eu fazer uma campanha de 7 dias de oração. O que liberta é a igreja A, a igreja B, o fulano A, o fulano B. O que liberta a vida, irmãos? A verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso é o primordial. Tendo essa verdade, tendo encontrado de fato a verdade do Evangelho, a realidade da nossa existência, aí nós colocamos o primeiro cinto da nossa armadura para a batalha. Então, sem a verdade não dá para ir para a batalha. Você vai sem cinto, as calças vão cair, as ferramentas não vão se sustentar, você não vai conseguir correr. Não, na verdade, sem essa parte primordial, sem a verdade, não tem armadura nenhuma. Você não consegue ser um soldado. Você não consegue ir para a batalha. Não consegue, já desmoronou tudo. Então a primeira coisa que Paulo fala é preciso você conhecer a doutrina da verdade bíblica. É uma doutrina. Como eu falei, cada ferramenta dessa é um ensino, irmãos. É um ensinamento. Nós estamos firmados em ensinos, em doutrinas. Amém? Então a primeira doutrina é entender a doutrina da verdade de Deus que nos liberta. Depois, vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça era aquela espécie de colete que protegia o tronco, que dava firmeza ao corpo, dava estrutura. Aqui a doutrina é a doutrina da justificação, vestindo-vos com a couraça da justiça. Sabe outro armamento que eu preciso, que nós precisamos para enfrentar o dia mau, para enfrentar o diabo, o inimigo, para enfrentar a investida maior dele, que é contra a nossa fé, e tentar nos fazer naufragar, é quando ele lançar sobre nós, ou sobre nossa cara, os nossos pecados. Porque nós somos falhos. E no momento que eu pecar, e no momento que eu falhar, o que acontece? Eu vou me desmoronar inteiro. É claro que o pecar também de acordo com as Escrituras. Não é que eu vou viver uma vida devassa, mas o pecado para o cristão é de fato um lapso. É uma coisa que ele não queria de fato, é um acidente. É uma coisa que lhe traz muito mal, ele não gosta, ele odeia o pecado e de repente caiu em pecado. Mas e aí, está destruído esse soldado? Como fazer com os nossos pecados que nos acompanham, e vamos chamar ele de pequenos pecados, como fazer com esses pequenos pecados que nos acompanham em nossa caminhada? A poeira do nosso pé. Lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Sabe qual foi o maior ensinamento daquilo? Eu estou purificando vocês dos pecados cotidianos da caminhada. Porque Pedro falou assim, o Senhor não vai me lavar. Aí o Senhor falou, então tu não tem parte comigo. Porque eu não vou conseguir dar continuidade nessa tua vida e na santificação e na purificação desses pecados menores. Aí Pedro fala assim, então me dá um banho. Aí Jesus fala, banho eu também não vou dar, porque você já foi lavado.
Você já foi salvo. Você já foi lavado completamente. O problema agora não é a sujeira total do corpo. O problema é a poeira do pé. O cristão, irmãos, deve viver nessa perspectiva. O nosso problema agora na caminhada do Senhor não é que nós estamos imundos mais. Agora o nosso problema são as poeiras nos pés. E poeiras nos pés também deve ser tratada. Então, por isso essa metáfora de pecados menores. Mas qual é o armamento, então, para o inimigo não pegar isso, não vir contra você e não acabar com a sua vida, e não te lançar peso na consciência excessivo, não te torturar, e você esmorecer até da fé, e se, enfim. Como trabalhar com isso? Cingindo-vos com a couraça da justiça. É entender a doutrina da justificação. É entender que nós fomos decretados como justos por Deus. É entender que a justiça de Cristo pagou o nosso pecado. É entender que Cristo paga o nosso pecado. É que Cristo lava a poeira do nosso pé. Que Cristo tem misericórdia de nós. Cristo pagou o preço e nós não vamos ser condenados nunca mais. Justificados, pois agora tendes paz com Deus. E é isso que vai me dar paz, mesmo quando eu passar por uma situação difícil e passar por um tropeço e tiver poeira no pé. Amém, irmãos? Claro que isso, o pecado deve ser tratado, confessado, arrependido, com certeza. Nós não estamos aqui amenizando o efeito do pecado. Mas estamos dizendo que como um soldado nós temos uma couraça que vai sustentar nossas costelinhas fracas. Uma couraça que vai redobrar o poder do meu corpo. Uma couraça que vai tampar as falhas que eu tenho. Uma couraça que tampou até a lepra de Naamã. Uma couraça que vai dar uma sustentação. A couraça da justiça. Amém, irmãos? E aí a gente está se equipando para a batalha. A gente está se equipando. A gente está se equipando. A gente já tem a verdade, a gente já tem um colete forte para saber que o Senhor é conosco e perdoa nossos pecados. E nós somos justos diante de Deus. E a gente vai em frente. E depois ele fala, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, ou com a prontidão do Evangelho da paz. Então o Evangelho nas nossas vidas continua sendo importante. Às vezes a gente pensa que o efeito do Evangelho só é para converter pessoas. E depois da caminhada não precisa mais do Evangelho. O Evangelho ele nos acompanha a vida inteira. O Evangelho ele produz em nossas vidas a vida inteira. O sangue de Jesus, a importância da expiação, da substituição, da salvação, continua reverberando em nossas vidas. E nós precisamos do Evangelho como calçados para dar firmeza aos nossos passos. E nos fazer avançar. E nos fazer caminhar. Nos fazer ser prontos. Nos fazer ir avante. Estais prontos. Estais prontos. Calçai aos pés com a prontidão do Evangelho da paz. Então, a prontidão, estar pronto, estar preparado com o Evangelho. Amém, irmãos? Está preparado para falar. Está preparado para responder. 1 Pedro 3,15 fala assim, estais preparados para responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da esperança de vós. A gente tem que estar preparado, tem que conhecer o Evangelho, conhecer plenamente o Evangelho, conhecer profundamente o Evangelho, estar pronto para falar do Evangelho, estar pronto para defender o Evangelho, fazer a apologia ao Evangelho. E aí esses pés caminham, e aí esses pés avançam o reino de Deus. Esses calçados nos ajudam a avançar o território do Senhor. E o território, espiritualmente falando, e o reino de Deus é avançado com o Evangelho.
O evangelho é que de fato demarca o território de Deus, irmãos. O evangelho. Às vezes a gente faz e está muito atrelado a missões, obras sociais. Está muito atrelado a missões, uma série de outras coisas. Mas a gente tem que deixar bem claro, entender bem claramente que o que demarca o reino de Deus é o evangelho, a pregação do evangelho. Outras coisas podem até existir. Pode existir a ação social, pode existir algumas atividades de caridade, pode existir algumas atividades da igreja, mas o que demarca o reino de Deus é o evangelho, irmãos. Amém? O evangelho na nossa vida é um calçado, nos calça e nos fortalece. O Senhor fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É obrigação de toda a igreja pregar o evangelho, irmãos. Sabe por que às vezes nós estamos achando que nós estamos fracos na batalha e perdendo a batalha e tendo dificuldade? É porque a nossa armadura está incompleta. Eu não prego o evangelho, eu não defendo o evangelho, eu não faço isso, eu estou falhando. É um ponto da armadura que eu estou em falha. Eu estou descalço num campo de batalha, cheio de pedras, cheio de ferro, cheio de pontas. E eu estou descalço no pedregulho. O Senhor fala então: é preciso eu entender a verdade, eu preciso eu ter a coraça da justiça. Mas é preciso eu entender o evangelho, pregar o evangelho, viver o evangelho, defender o evangelho. É preciso. É um conjunto completo, irmãos. Amém? Então, se nós não estivermos pregando o evangelho, não é falar alguma coisa da igreja. Não é falar da programação. Isso não é evangelho. Não é falar da programação da igreja. Olha, lá na igreja teve um almoço delicioso. Que tal irmos para o almoço? Isso não é evangelho. Olha, lá na igreja é tão legal ser cristão. Nós que somos cristãos, nós não bebemos, nós não fumamos. Isso não é evangelho. Você está falando o que você faz como cristão. Você não está pregando o evangelho. Está vendo a diferença? Olha, irmãos, lá vai ter uma cantata. Vamos participar da cantata, vamos cantar. Cantar não é o evangelho. Você pode cantar o evangelho. Mas o fato de uma pessoa conhecer uma atividade cristã não significa que você está pregando para ela. Você convidar a pessoa para vir para a igreja, você não está pregando. Você está convidando a pessoa para vir ouvir o evangelho. Que é o que mais a gente faz, né? Não, agora eu vou começar a pregar o evangelho. Chega lá no trabalho, ei, vamos para a igreja? Vamos para a igreja para o outro pregar o evangelho lá para você? Você chamar a pessoa para vir para a igreja, você não está pregando o evangelho, irmãos. Você está convidando a pessoa para vir para a igreja. Aí é diferente. Você pregar o evangelho, você chegar lá, olha, quero conversar com você, amigo. Você me dá um tempo, posso visitar, posso ir na sua casa? Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados. Nós somos pecadores, a Bíblia diz isso. Nós precisamos desesperadamente da graça de Deus, da bênção de Deus. Cristo morreu para nos salvar. Amigo, nós precisamos da graça e da bênção de Deus. Você se sente tocado com essa mensagem? Você se sente atraído por essa mensagem? Entregue-se a Cristo e você viverá. Claro que isso foi bem rápido, né? Você vai trabalhar com mais calma. Mas isso é pregar o evangelho. E às vezes a gente confunde pregar o evangelho com: vamos lá no sábado que vai ter uma feijoada na igreja. Aí às vezes é uma feijoada de crente, é um momento de comunhão, mas a pessoa veio para a feijoada. E aí vai ser um momento de descontração, etc. Isso não é o evangelho, irmãos. Amém? Então, para nos fortalecermos, nós precisamos pregar o evangelho, viver o evangelho, batalhar pelo evangelho, defender o evangelho. Calçai aos pés, versículo 15, com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Esse escudo fazia menção de um escudo romano, o chamado quadrilongo. Um negoção, parecia uma porta de grande. O cara segurava aqui, podia mandar o que fosse, parecia uma porta. Não passava nada. E aí vinha outro do lado, quando emparelhava assim uns 50, parecia uma muralha. Não passa nada ali. Um comentarista disse que numa batalha um soldado chegou a contar 220 dardos num só escudo. Pá, pá, flecha para tudo que é lado. Imagina, no fim da batalha, uma curiosidade, vamos ver de quantas furadas esse negócio me livrou. Chegou-se a contar 220 flechas num escudo como esse aqui. E o escudo é da fé. Se nós vamos nos defender contra os dados inflamados do maligno, e ele não explica bem o que são esses dados inflamados, mas tem a ver com engano, que foi colocado no começo do texto, tem a ver com engano, com ataque à fé, com descrença, com engano. Como é que você vence a descrença? Com crença, com fé. Como é que você vence a dificuldade do inimigo? Acreditando no Senhor e nas promessas de Deus. Quando o inimigo tenta destruir sua convicção em Cristo, você crê em Cristo. Cristo morreu, Cristo me salvou, Cristo é meu Redentor. Quando o inimigo manda pensamentos para você de desviar, abandonar a fé, de apostatar, que isso não é assim, que isso está errado. Cristo e a fé, irmãos. Por que as pessoas largam o Evangelho? Porque elas não acreditam. E elas não acreditam por quê? Se antes acreditavam, pelo menos que superficialmente, ou pelo menos por um tempo. Por que pararam de acreditar? Investidas, momento após momento, na mente, para até chegar ao ponto da pessoa falar, isso é mentira, isso não existe, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não lembro o nome de um escritor muito famoso, estava lá com o Fernando Angelim lá, e ele mostrou um livro e falou, olha, essa semana saiu o noticiário, o cara apostatou da fé. Um cristão, teólogo reconhecido aí. Eu não lembro o nome do cara, um nome difícil lá. Aí falou, olha, apostatou da fé. O cara era tão bom, escrevia tão bem, fazia umas exposições tão profundas. Apostatou da fé. E a gente brinca, irmãos, a gente acha que isso está longe. O inimigo vai devagarinho. É mentira, é mentira. Esse negócio de ser crente é mentira. Esse negócio de ir para a igreja é mentira. Esse negócio de você ofertar na igreja, isso é mentira. Isso é coisa do povo para te explorar. E não sei o quê. Esse negócio de casamento, de você prezar pela sua família, pela sua mulher, isso é mentira. Vai viver a vida aí. Troca uma de 40 por 2 de 20. Nem o povo diz aí, né? É mentira, é mentira. O inimigo fica martelando isso, irmãos. É mentira, não vale a pena. Come do fruto da árvore do bem e do mal, porque você não vai morrer. Mentira. E a gente não pode, de novo eu falo, perder o cuidado e a cautela. Homens grandiosos, grandemente usados pelo Senhor, infelizmente com a fé superficial, e que, de certo modo, se não se arrependerem, nem convertidos foram, mas com muito entendimento bíblico, e usados aí até misteriosamente pela graça comum do Senhor, que o Senhor usa também. Mas muitos homens abandonaram a fé. Homens extremamente usados pelo Senhor. Imagine nós no cotidiano, também o quanto nós somos tentados. Imagine quantas pessoas que não saem da igreja, quantas pessoas que se decepcionam com a instituição. Você acha que o inimigo não usa isso muito também? Alguns engodos institucionais, aí o inimigo vem matando, irmãos. E o povo não está preparado com a armadura. O povo não está preparado, o povo desanima, o povo desacredita, o povo abandona, às vezes até Deus. Por que você saiu da igreja? A igreja é terrível, não suporta a instituição, homens falhos, homens carnais. E eu não acredito mais em nada. Se for para ser crente como aqueles, eu nem vou ser mais. E não acredito mais em nada. O escudo da fé, irmãos, para a gente conseguir, numa única batalha,
até 220 dados, a gente se proteger e sair inabalável. E por fim, escudo da fé, e tomai também, ainda tem mais, desculpa, o capacete da salvação e a espada do Espírito, mas eu vou caminhar mais rápido, porque o nosso tempo já está acabando. O capacete da salvação precisa uma ilustração melhor do que a salvação, aquela que guarda vitalmente. Cabeça fala de coisa vital. Você anda de capacete para andar de motocicleta, porque é uma parte vital do seu corpo. Bateu a cabeça, morreu. Sem capacete num chão aí, num piso. É muito fácil você morrer sem um capacete. Agora, com a capacete da salvação, a salvação é vital. Ela te salva de fato. Ela te protege, você não vai morrer eternamente. Mas, de certa forma, tudo isso foi defesa, não é isso? Agora você também tem uma arma de ataque. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com essa espada, ela é uma arma tanto de defesa como de ataque. Então, é com a espada que você se defende, é com a palavra de Deus que você se defende. O inimigo chegou para Jesus e falou, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou para ele com a palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo falou, precipita daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem. O Senhor falou, não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito. Se prostra diante de mim, que eu vou te dar o mundo, os céus e a terra. E ele foi com a espada se defendendo e também atacando. Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Só a Ele te prostrarás em culto. Arreda-te de mim, Satanás. E o diabo saiu. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Que o Senhor nos dê graça para nós termos, vivermos a armadura de Deus em nossas vidas. Tenhamos a armadura do Senhor para nós vivermos a vida cristã de modo agradável ao Senhor e vencermos nos embates da nossa vida contra as ciladas do inimigo e no dia mau. Amém, irmãos? Para vencermos, nós vamos vencer e depois de sair vitoriosos, permanecemos inabaláveis, porque o Senhor é quem nos guarda em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso é o Senhor, maravilhoso é a Tua palavra, ó Deus. Ó Pai, nos enche de Ti, ó Pai, das Tuas verdades, das Tuas doutrinas, do Teu ensinamento, ó Pai. E nos enche de Ti mesmo, Senhor. Ó Espírito de Deus, que caminhemos em conformidade com o Teu querer, agradando ao Senhor e tendo um relacionamento pessoal, saudável contigo, Senhor, fiel, abençoado contigo. Guia-nos, Senhor, em todos os momentos. Reveste-nos, Senhor, com teu poder, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda a ter essa armadura toda, forte, ó Deus, montada, vestida em nós, ó Deus, para nós lutarmos o bom combate, ó Deus, e vencermos pela fé, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, é o que te pedimos. Fortalece a tua igreja, edifica o teu povo, Senhor, com essa mensagem. Completa aquilo que porventura ficou faltando, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.